Olá, começa agora mais um 30 Minutos, um programa realizado pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos abordar um assunto delicado, as crianças autistas, suas relações em escolas regulares, família e estilo de vida. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a psiquiatra infantil Priscila Brum. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Priscila, acho que nossos telespectadores, assim como eu, têm várias dúvidas sobre esta síndrome. Então eu gostaria que você explicasse de uma maneira simples para nós o que é o autismo. Então, o autismo, a gente poderia dizer que, como nas suas palavras, é uma síndrome de origem neuropsiquiátrica, tá? Multifatorial. Então, ela tem características genéticas, tem características ambientais, tá? No qual essas crianças, elas vão ter um desenvolvimento anormal. E esse desenvolvimento, essas anormalidades, podem ser detectadas em torno dos 2 até os 3 anos de idade. E claro que vão se perpetuar pela vida adulta. Tá? E elas têm mais ou menos 3 características que vão variar, né, na gradação de gravidade, o quanto vão estar presentes ou não, que é uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade na fala, da linguagem, e alguns interesses restritos, e algumas estereotipias, né, interesses restritos e estereotipias que são comportamentos repetitivos. Ela vai girar mais ou menos em torno desses 3 fatores. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do autismo é importante a gente falar que ele não tem hoje, até hoje, por enquanto, marcador biológico. Então, não existem exames específicos, tá, que você vai conseguir um diagnóstico exato. É um diagnóstico clínico. O que vem a ser um diagnóstico clínico? Ele é baseado na anamnese, que é uma entrevista feita com esse familiar, com esse cuidador, em observações minuciosas feitas dessa criança, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente da família, por outros profissionais que não só profissionais da saúde, como eu disse, no ambiente tanto da escola, pela fono. Você vai reunir todas essas informações e vai observar essa criança nesse desenvolvimento, o que ela atingiu, que era esperado para a idade, o que ela não atingiu, e baseado nisso e algumas características, tá, você vai conseguir fechar esse diagnóstico, mas a gente não vai trabalhar com um exame, a gente tem sim escalas. Tá? São escalas que já foram traduzidas para o português, utilizadas, que vão ajudar nesses sinais e sintomas, que são diversos, mas geralmente o que vai chamar mais atenção desse pai, dessa mãe, é a área da linguagem. É uma criança que não ensaiou um papai, uma mãe, mais ou menos em torno dos 2 anos, quando ela deveria pelo menos iniciar uma formação de frase, uma combinação de 2 palavras, ou ela começou com isso e aos 2 anos e meio perdeu. Vira uma criança praticamente muda. Então, geralmente, é essa alteração, a da linguagem, o sinal mais importante para o diagnóstico, o que vai chamar mais atenção. Entendi. E existem vários graus de autismo. Quais são eles? Na última classificação do Manual Internacional de Classificação das Doenças, né, psiquiátricas, que a gente utiliza, o DSM-5, foi revisado que antes o autismo ele tinha a síndrome do autismo, os transtornos invasivos da infância, a síndrome de Asperger. Hoje a gente trabalha com tudo dentro de um espectro, que virou o TEA, né, o transtorno do espectro autista. E exatamente como você disse, são gradações. Você tem similar como se fosse um guarda-chuva, a gente pode colocar um espectro da luz, né, branco até o negro, como a gente fala, ausência de luz. Então essa criança ela vai variar de um autismo grave, com comorbidades graves, até um autismo de alto funcionamento, que a gente chama. Nós podemos considerar autismo como uma deficiência? Sim, sim. Inclusive o termo deficiência, né, porque a gente não deixa aqui de forma alguma que fique como pejorativo. No Brasil, mais ou menos até recente, em 2012, o autista ele foi reconhecido como deficiente pela lei brasileira. Então, legalmente, ele é deficiente. Mas não no sentido, como eu estava dizendo, da gente considerar isso uma coisa ruim. Tá? É para garantir que ele tem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que qualquer outra criança com determinada deficiência, que não seja o autismo. Então, ele é considerado deficiente pela lei, mas para que ele tenha todos os direitos de cidadãos comuns e além do que ele mais precisar, entendeu? Mas é determinado até recentemente, foi em 2012 agora que legalmente teve essa lei do autista, que foi sancionada como lei do autista. Faz pouco tempo, então. Sim. Eu queria saber se as crianças com a síndrome de autismo, elas podem frequentar uma escola. Podem inclusive
quando a gente fala muito sobre inclusão escolar, a inclusão escolar era isso. A inclusão escolar é você considerar que qualquer criança, independente da etnia, da deficiência física ou mental, ela esteja matriculada numa escola regular, que ela tenha acesso a essa escola regular, porque se entende que aí ela vai ter um desenvolvimento pleno, que aí é a base do contato, dos primórdios do contato social, para você fazer parte da sociedade que você está inserido. E qual é o papel, no caso a função, do pai, da mãe e da escola na hora de buscarem uma instituição para colocar essa criança autista? Então, o que a gente sabe é que essa criança tem o direito a essa escola e que os pais têm direito de procurar, mas aí a gente vai ter que saber qual é a situação, o preparo dessa escola, porque a criança autista tem que ser integrada, isso vai ser importante para ela, vai, mas a gente tem que frisar que ela não vai aprender, né, o processo de aprendizagem dela não vai ser idêntico ao de uma criança que não é autista, pelas características que a gente já citou lá atrás, né, pela ocasião do diagnóstico, porque ela tem dificuldade de interação social, ela tem uma dificuldade de aquisição de linguagem, então ela vai precisar de um plano pedagógico diferenciado. Então isso vai ter que ser levado em conta na hora de procurar essa matrícula, essa escola, esse lugar para essa criança ficar. E pelo que você está me falando, então não são todas as crianças, existe um grau certo de crianças autistas para elas poderem ingressar numa escola. Você diria um grau de gravidade. Isso. O que se sabe pela literatura é que quanto maior for o funcionamento, mais fácil vai ser. Né? Mas quando a gente diz mais fácil, é mais fácil tanto para a própria criança ou adolescente se integrar no meio com o passar do tempo, com as estratégias, mas também é mais fácil para o educador, para a escola em si, seja ela uma escola pública ou uma escola particular, que vai ter que lidar com esse indivíduo que é diferente. Né? Não depois de ser deficiente, ele é diferente, ele precisa de uma assistência diferenciada. E quanto mais grave for esse autismo, quanto mais comorbidades ele tiver, mais preparado tem que estar a instituição. Então, como eu disse lá atrás, a lei ela é uma só, a inclusão contempla todos. Então, eles teriam essa vaga, eles têm esse direito, mas se a escola vai ou não vai estar preparado, se isso vai resultar em outras palavras, uma boa ideia ou não, a gente não tem como prever. Nunca se sabe, né? Sim, de certo modo. E como que funciona o aprendizado de uma criança com autismo? Então, as crianças autistas, elas costumam ser mais visuais, né? Aqui, não entrando no mérito das teorias de aprendizagem, que aí seriam mais uma área da pedagogia, a gente sabe que, por exemplo, até na hora de preencher uma letra, quando a gente está lá na escola, quase todo mundo que aprendeu, que havia o pontilhado, você tinha que completar uma letra. Quando um autista vê aquilo, não faz sentido você comparar, por exemplo, o B de abacaxi, colocar uma imagem do abacaxi e um B pontilhado, ele não consegue olhar para as duas imagens e fazer essa associação, que aquele é um B de abacaxi. Ele vai se distrair ou com a imagem do abacaxi ou com aquele emaranhado de pontinhos. Então, geralmente, você tem que trabalhar ou com a figura ou com a letra. Tá? E existem métodos de aprendizado, tem o TIT, tem o PECS, que é você trabalhar com imagens. Tá? Então a gente sabe que dependendo se ele vai ter ou não o retardo mental ou déficit cognitivo, ele tem a capacidade de aprender a ler e escrever. Mas com essas estratégias que já foram validadas nos trabalhos científicos, não da mesma forma que os outros colegas que vão estar em classe. E essa interação entre as outras crianças e a criança que possui o autismo é benéfico? Sim, é muito benéfico. Inclusive, é baseado nisso que foi criado essas leis, né? E toda a filosofia que tem por trás da própria inclusão escolar. Porque essa criança, a criança autista, ela tem um mundo particular, restrito, e essa dificuldade de interação. Mas isso não quer dizer que ela em algum momento não vá precisar de interação, e às vezes ela é desejosa dessa interação. E com outras crianças, alguns trabalhos que você pode ler, encontrar em fontes confiáveis, conseguem atestar que existiram melhoras. Essas crianças brincando junto, que uma criança autista começou por imitação no início, a imitação a gente não considera assim ainda muito sucesso, mas ela começa imitando, depois de um tempo ela consegue depreender daquela brincadeira o significado, que é a afetividade, que é estar com o outro, ela vai aceitando um toque, algumas crianças são hipersensíveis ao toque, então no início ela não quer, depois ela aceita, então estar com o outro é difícil, vai ser difícil, mas com o passar do tempo a gente entende que isso vai ser benéfico. E essa é também a ideia da inclusão escolar.
Eu estava lendo uma matéria falando que as crianças que possuem autismo são super inteligentes. Existe algum fato científico que comprova essa tese? Então, essa questão da superinteligência funciona da seguinte forma. Como a gente estava falando das comorbidades que vêm com o autismo, o que se sabe é que mais ou menos entre 50% e 60% das crianças que têm o diagnóstico de autismo, elas vão ter também o diagnóstico de deficiência intelectual, ou como a gente sabe, o retardo mental, tá? Que pode variar de leve, moderado até profundo, grave. E aí, dessas 60%, mais ou menos o restante aí, um pouco mais, vão ter essa inteligência na média, que seria um QI até 70, mais ou menos, falando de medidas objetivas, e 10% ou até menos podem ser o que a gente chamaria de superdotados, ou que possuem um QI acima da média. Muito obrigada pela explicação. O papo está muito bom, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. O 30 Minutos volta daqui a pouco. Não saia daí. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos. Transformadores. O que nos atrai é a ação. queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados. Para deixar a nossa marca. Somos Quem vai lá? E faz. Barão de Mauá. Estamos de volta com o programa 30 Minutos. E hoje recebemos aqui no estúdio a psiquiatra infantil Priscila Brum. No bloco anterior, falávamos sobre a inclusão das crianças autistas dentro das salas de aula. E como o papo estava muito bom, vamos tirar mais algumas dúvidas. Priscila, eu queria que você explicasse como que é feito o tratamento dessa criança autista. Então, o mais importante nessa questão do tratamento é o diagnóstico precoce. Porque o que a gente sabe dentro da síndrome do autismo é que quanto mais cedo você ter esse diagnóstico, você vai conseguir iniciar as terapias, que são várias, né? Por isso é plural. E é multidisciplinar. A gente vai precisar da família, principalmente esclarecer essa família, porque existe muita dificuldade para aceitar o diagnóstico. E por isso esse diagnóstico que a gente pede para ser precoce, justamente porque ele é tardio. Existe quase que uma via sacra dos pais em vários médicos, em vários profissionais de saúde, e às vezes da escola, que pede um atestado aqui, pede um relatório ali, mas ninguém consegue enxergar ou, na verdade, aceitar o problema que essa criança tem. E a partir do momento que é feito esse diagnóstico, às vezes você precisa de um encaminhamento de um fono, que é, às vezes, um dos primeiros profissionais que essa criança constou, porque ela não falava, lembra lá atrás, ela tinha uma dificuldade de linguagem. Então, vai precisar desse estímulo com fono. Ela precisa, muitas vezes, de um psicopedagogo, uma vez que aquela aprendizagem é diferenciada. Um acompanhamento de um psicólogo. Tem métodos como o ABA, que é um método que você incentiva comportamentos que você quer que essa criança tenha, comportamentos que são pró-sociedade, vamos colocar assim, coisas que é interessante ela fazer. Ela recebe um reforço, como comportamentos que você não quer. Tem crianças com autismo grave que se agridem, que agridem os outros, que gritam em locais públicos, fazem coisas que não seriam adequadas. Então, existem terapias psicológicas já fundamentadas para o autista que ajudam a você ensinar ele, ó, isso pode, isso não pode. Tá? Então, ele vai precisar desse acompanhamento. O médico, tá? O acompanhamento médico, porque alguns pacientes vão precisar de medicação, dependendo da comorbidade que ele tenha. Esse acompanhamento médico seria feito pelo neurologista, no caso? Pode ser o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil. Entendi.
Tá? E geralmente ele pode até ser suspeitado, esse autismo, a gente não falou, mas lá atrás, pelo próprio pediatra, que é o primeiro profissional que essa família vai levar. Ele está atrasando, não está andando, às vezes não está falando, leva no pediatra. Então, geralmente, o colega pediatra é quem vai suspeitar do diagnóstico, ou lá na escola, ou lá na fono. Por isso que a gente sempre fala em equipe multidisciplinar. Mas, geralmente, quem vai dar seguimento ao tratamento, às vezes coordenando de uma forma bem assim, vamos colocar, de uma forma bem qualitativa toda essa equipe, porque tem que estar todo mundo junto, tem que todo mundo falar a mesma língua. E principalmente muito apoio para essa família, porque uma família que estiver estressada, uma mãe, um pai, que realmente é um diagnóstico complicado. Isso desfaz muitos sonhos, vamos colocar assim. E muitos não aceitam ter um filho autista. E uma família que não estiver preparada, ela vai interferir no desenvolvimento dessa criança, vai interferir nesse tratamento. Entendi. Você trabalha na PAI aqui em Ribeirão. Sim. Né? Na instituição tem crianças autistas? Sim, nós temos crianças autistas e até pré-adolescentes. E a gente trabalha, tem uma sala especial para essas crianças. Tem os métodos que eu te disse, utilizam os PECs, que são assim, são figuras, porque isso é muito interessante. O autista, como ele é muito visual, uma das coisas que funcionam muito bem com esse método que eu disse, o PECs, é você fazer figuras de rotina, por exemplo. Tá desenhado alguém escovando os dentes, depois alguém vestindo a roupa, alguém sentado lá no vaso sanitário dando descarga. E isso, às vezes, você coloca em velcro para colar a rotina, então ele mesmo vai aprendendo que ele vai primeiro fazer uma coisa, depois outra, porque às vezes a ordem direta ele não entende, mas essa forma visual de você trabalhar com materiais diferentes, texturas diferentes, entendeu? Essa é uma forma que ele vai aprendendo. É uma maneira mais simples também. Sim, sim. E esse é o diálogo dele. É o que a gente chama de comunicação não verbal. Ele pode chegar na verbal? Pode. Ele pode ter um atraso de fala e adquirir a fala? Pode. Mas você vai ter que sempre pensar em outras estratégias de comunicação. E, na sua opinião, você acha que a família tem que optar por uma escola regular ou por uma que seja especializada em deficientes? Esse daí agora é um tema bem polêmico, porque o próprio tema da inclusão escolar em si é polêmico. Foi como eu te disse, uma escola regular que esteja preparada, com profissionais preparados, com educação continuada para lidar com esse aluno é uma coisa. Tá? Que tem esse conhecimento do que é um aluno autista, o que é um aluno com deficiência cognitiva. Vamos até expandir. O que eu tenho um aluno que seja surdo, deficiente visual. O que é uma instituição que sabe lidar com isso, que sabe integrar esse aluno e não segregá-lo dentro da própria sala de aula. Porque ele pode ser vítima de bullying? Pode. As outras crianças nem sempre vão ter, vamos dizer assim, toda essa compreensão, essa talvez educação de casa para entender essa criança, para conviver com ela. Talvez eles nem entendam qual que é o problema que essa criança Não, provavelmente tem. Não. Então isso daí tem que ser orquestrado, tá? Isso daí tem que ser muito bem colocado. E esse está sendo o maior desafio da inclusão escolar nos dias atuais. E você talvez colocá-lo numa escola para deficientes, se ele tem uma capacidade de estar com os outros colegas que não têm a deficiência, se isso vai trazer mais benefício para ele, entendeu? Então isso acaba sendo uma coisa meio contraditória. Mas também não sou a favor de se extinguir locais de educação especializada para pacientes com deficiência, porque em alguns casos vai ser a melhor alternativa, como eu te disse. Você tem que individualizar o tratamento, tem que ver para quem é e qual tratamento. Claro, tem que ver o que é melhor para essa criança. Sim. E a escola tem que fazer parte da vida dessa criança. Sim, eu acredito que, como a gente está falando, é o nosso ensaio para a vida social. E ajuda no desenvolvimento dela frequentar essa escola. Sim, não é para você pensar que um autista tem que ficar isolado. Aliás, ao contrário, quanto mais isolado ele ficar, mais tendência a ficar restrito, com interesse restrito. Como eu disse, um exemplo lá atrás. Se ele gosta de carro, ele vai virar um adolescente, às vezes que só mexe com isso, só quer saber disso, cada vez mais ensimesmado. Ele não vai perder, às vezes, um contato que ele tinha na infância com os pais, com os colegas. Ele tende a ficar mais prejudicado se ele não tiver nenhum estímulo. Nós sabemos que as crianças autistas, elas podem ser menos carinhosas. E como que os pais, as famílias, no caso os pais, os tios, os avós, têm que lidar com essa situação? Isso até é um fator que a gente coloca como um fator de estresse familiar. E até para as mães, sejam elas biológicas ou não biológicas, para o cuidador principal. Porque essas crianças, elas podem ser hipersensíveis, mesmo ao toque, a texturas diferentes, não gosta de pisar num carpete, não gosta de pisar na areia. Às vezes, para comer, elas são seletivas, a textura de um alimento, a cor de um alimento, elas só querem um tipo de comida. Então, eles também têm hipersensibilidade ao som. Às vezes, o som de uma voz, eles não
querem, mas o som da água correndo eles gostam, entendeu? Então são diversas peculiaridades. Agora, isso não quer dizer que a criança vai ser aversa ao afeto. É o contrário, quanto mais afeto, e o afeto nem sempre é só no toque, é a criança saber que o familiar está ali, está disponível a cuidar dela, está tentando trazer aquele aprendizado que ela está tendo na escola, especializado, como a gente falou, aquele aprendizado que ela está tendo com o psicólogo, com o fono, aquilo está sendo repetido em casa, está tendo um segmento em casa, não é uma coisa que ela faz 2 vezes por semana, chega em casa, não tem rotina, não tem nada. Criança autista gosta de rotina, precisa de rotina, que não é a mesma coisa todo dia da mesma forma, mas ele tem que ter uma segurança, ele tem que saber o que vem a seguir, é diferente. E ele, às vezes, pode ser carinhoso, nem todos são assim. Às vezes, no começo, eles têm essa retração, mas alguns são até hiper carinhosos, você se surpreenderia. E como os pais podem ajudar no desenvolvimento da comunicação dessa criança autista? Então, o interessante, como a gente disse, é trazer o tratamento que você supõe que essa criança já está fazendo nesse ambiente escolar, seja uma escola regular, uma escola especial, com aquelas teorias e treinamentos que eu te falei, o PECS, o TIT, isso ser aplicado também em casa. Não pode ser um tratamento que tem um fim em si. Vai 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, na fono, na psicóloga e acabou. Isso tem que ser trazido em casa. Essa criança tem que estar nesse treinamento às 24 horas do dia dela. Ela tem que ter uma rotina, saber o que ela tem que esperar, a hora que ela come, a hora que ela deita, a hora que ela acorda. E assim, se ela tem um interesse restrito, a gente falou de carro, mas poderia ser números, poderiam até ser letras, você pode utilizar isso como um gancho para chamar a atenção dessa criança, mas aí então expandir esse interesse, apresentar outras coisas e não ficar só naquilo, para evitar, porque a tendência sempre vai ser ficar restrito, você tem que ampliar os horizontes, os pais podem fazer isso. Isso está lá sendo feito no consultório do profissional, mas isso tem que ser trazido para casa. Sempre com muito afeto, sabendo que alguns dias vão ser mais difíceis, algumas coisas ele não vai querer fazer, ele vai se negar. Existem as birras, algumas crises, mas os pais têm que saber que eles podem muito ajudar com isso, mostrar que estão presentes e que aceitam a criança do jeito que ela é. É, que é o melhor. Anteriormente, você falou que o autismo ele vem ligado com outras doenças. Quais são essas outras doenças? Existem doenças, como a gente falou, com as comorbidades, mas que não são determinantes, quer dizer, não é porque tem uma que necessariamente tem que ter a outra. A síndrome do X frágil é uma síndrome genética que geralmente acompanha e a gente sabe que acaba se pesquisando, faz um teste genético, pesquisa também para excluir em alguns casos, mas de comorbidades que a gente fala, muito comum seria a hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então a criança tem a síndrome do autismo, mas ela também é uma criança imperativa. Existe sim uma criança que pode ter uma crise de agressividade do autismo, porque ela está num ambiente que ela não se sente à vontade, algumas coisas como a gente falou, mas existe também o diagnóstico do TDAH para o autista. E aí, então, ele seria medicado, tratado de acordo com esse diagnóstico. O próprio retardo mental, como a gente disse, é uma condição que vem associada ao autismo, mas pode estar ou não presente, que é uma outra condição. Isso entre outras. Entendi. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Priscila. Foi muito importante você ter vindo aqui, tirar todas essas dúvidas. Eu espero que você aí de casa tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o autismo e a inclusão. O 30 Minutos fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!